nação guerreira, começando mais um Voz das Guerreiras, o podcast dedicado ao futebol feminino da Ferroviária. No programa a gente recebe duas lendas do esporte araraquarense que envolve o futsal e também a Ferroviária. Sejam muito bem-vindas, Nayara Hinojo e também Beatriz Conceição. Figuras que marcaram presença no Tradição Futsal e também Ferroviária Futsport. E a Nayara, que também deixou seu nome na história do futebol feminino da Ferroviária, sendo campeã da Libertadores de 2015. Meninas, muito obrigado por aceitarem o convite. Sejam muito bem-vindas ao Voz das Guerreiras. Zô, vou começar falando então, né, Vê? Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Gosto muito da Ferroviária. Faz parte da minha história, né? Então, tudo que envolve o Clube Grená, a cidade de Araraquara, o futebol feminino, de forma geral, é sempre gratificante e prazeroso estar aqui falando disso. Obrigada pelo convite, viu? Boa noite para você também, boa noite para a B. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Araraquara tem essa tradição no esporte feminino, né? Ainda mais no futebol e no futsal. Então, prazer estar aqui e bora pra cima. É bem uniformizada. Exatamente, veio a caráter aqui no nosso programa. Meninas, primeiramente eu queria que vocês falassem um pouco de como estão as suas vidas atualmente, da rotina de vocês. Eu sei que é futsal, é apresentadora de programa, mas também tem outras coisas, né, dentro da rotina de vocês no dia a dia, né? Como é que vocês lidam com isso hoje em dia? Quer começar, Vê? Sou mais curta. Futsal, estamos aí ainda. Eu sempre falo que é o último ano e acho que vou em primeira mão aqui, ó, anunciar a aposentadoria. Eu tenho outros afazeres, eu sou formada em engenharia civil, então também trabalho nessa área. E agora eu estou começando a migrar pro futebol, pro esporte, né? Eu tô na parte de análise de desempenho lá na Ferroviária. Tô aprendendo bastante com o pessoal lá que... Estagiária da Lara, o pessoal da análise de desempenho, mas estou muito feliz, muito contente de estar podendo aprender com os melhores, porque Ferroviária é ponta, né? Tem que tomar cuidado, né? Que se acontecer alguma coisa de errado, ó, é culpa do estagiário. É sempre culpa do estagiário, tem alguém para pôr a culpa. Mas até pegando um ganchinho, B, como é que tá sendo esse aprendizado para você, né? Tipo, você tava na quadra, você já falou que é formado em engenharia civil, mas como tá sendo esse dia a dia, principalmente em analisar não só o que acontece dentro do time das Guerreiras Grenás, mas também análise dos outros adversários, né, dos futuros adversários que as Guerreiras Grenás terão pela frente? Tá sendo uma experiência incrível, é bem diferente. Você tá dentro das quatro linhas e você está fora. É um nervosismo diferente, é um olhar diferente que você tem que ter. Mas eu tô gostando muito. Vou ficar repetitivo aqui. Eu tô aprendendo com gente que já conhece, já entende muito do futebol, né? Comissão técnica formada por só lenda, só pessoal que já trabalha há muito tempo no esporte, né? Então, tá sendo uma experiência bem legal, mas confesso que é bem diferente. Até um nervosismo antes do jogo é diferente, mas eu tô gostando muito, Ah, que bom que você tá gostando e aprendendo muito também. Ô Nay, você, cantora, apresentadora, jogadora, como é que é? Tá sendo? Olha, eu, assim como a B, tive a sorte, eu digo, o privilégio de poder continuar trabalhando com esporte, né? E para mim, de uma forma diferente, porque acredito que em novembro do ano passado não era a minha intenção de parar realmente com o futebol, né? Com o futsal, não estava nos meus planos, mas eu tive uma nova oportunidade, né? De poder continuar falando disso e eu falo que eu ressignifiquei um sonho de outra forma, porque hoje falo sobre o futebol feminino, especificamente sobre o futebol feminino. Tenho a chance de dar voz à modalidade no Brasil, que vem crescendo tanto, né? E tem um outro lado da minha vida, que acontece mais aos finais de semana, que eu faço shows também, né? Sou cantora sertaneja, então são duas profissões, uma mais antiga, que já são 8 anos na música,
E agora trabalhando na TV, que é mais recente, mas tem sido um aprendizado enorme, é um trabalho muito prazeroso também. Eu falo que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, se identifica, parece que é tudo mais leve, né? Eu saio de casa, nossa, que legal, vou trabalhar, vou lá produzir o jornal, vou falar de futebol, vou falar do que aconteceu no Paulistão, o Brasileirão tá rolando, então gosto muito disso tudo e tanto a música quanto a televisão, o esporte, hoje faz parte da minha vida de uma forma muito prazerosa mesmo. Cara, mas até você falou, né, que você parou de jogar no final do ano passado, né? Mas, assim, você dedicou boa parte da sua vida ao esporte, ao futsal. Teve futebol, a gente vai entrar mais pra frente nessa pauta. Mas você chega assim, putz, eu preciso parar. Como é que foi lidar com esse momento também de parar o que você gosta de fazer pra continuar a vida? Ah, Zoco, como eu falei, não foi uma coisa programada. Eu ainda tô com 32 anos, acho que tinha um pouquinho de lenha para queimar ainda. Mas as coisas vão acontecendo, né? A vida vai mudando. Com o tempo também vem as responsabilidades. Então, eu saí de casa com 12 anos, assim como a B também, que saiu super novinha lá de Santa Catarina. Mas eu iniciei no futebol da Ferroviária, né, na base, com o Fabrício Maia. E passei minha vida toda vivendo disso. Tive um período no futsal, depois retornei ao futebol de campo, que foi a época da conquista da Libertadores, né? Brasileirão. Era o Douglas Once ainda, o treinador. E foi uma fase muito boa também. Eu falo que o futebol me proporcionou. A gente só não ficou rica, né? Só faltou a parte de ficar rica. Só não ganhamos dinheiro, porque história, vivência, amizade, a gente fez demais, tem muita história para contar. E aí, no meio do ano passado, eu recebi o convite de participar do programa aqui. Foi o primeiro programa em rede nacional. Pode falar o nome do programa, a emissora não tem problema. Sim, é o Elas com a Bola, da Record News. Foi o primeiro programa em rede nacional e internacional para falar especificamente do futebol feminino na TV aberta. Então, foi um convite que de imediato eu aceitei. De início fui para ser comentarista, né? Até foi um momento difícil, porque não estava tão acostumada a lidar com as câmeras, né? A gente, vez ou outra, até pelo futsal, né, B? A gente ia em programas e participava esporadicamente. Então, foi muito diferente ter essa vivência no dia a dia e aprender a lidar com a câmera e a falar e assim e estudar, né? Porque para falar do futebol feminino precisa estudar, para não falar nenhuma bobeira, porque a gente vê muito pessoal que não acompanha, mas que quer participar e não tem conteúdo para falar da modalidade. Eu acho que isso até prejudica um pouco. Então tem que estudar, é um momento que eu gosto. Como eu falei, meu trabalho parece que não é trabalho. Eu vou trabalhar falando de uma coisa que eu gosto, então é tudo muito leve, mas continua fazendo parte da minha vida futebol. Parei por um lado, mas continuo por outro. E até puxando um gancho nisso, né, e a Bia pode começar falando, né, sobre essa mudança de chave, né, você sai lá, né, de dentro do esporte, mas continua trabalhando com ele, só que do lado de fora, né. Como é que foi essa mudança de chave para vocês? Eu costumo dizer, né, que o pessoal fala, putz, você era engenheira, aí você vai pra análise de desempenho, né, o que acontece? Joga bola, você é engenheira civil, a gente vê, o futsal, eu brinco que vai surfando na onda do futebol feminino, né, tá crescendo agora, então a gente vai na ondinha ali, na marolinha, para pegar essa visibilidade que tá tendo agora, né, e como a gente está dentro do esporte, né, a gente sente falta de pessoas que gostam de fazer o que fazem, né, como a Nay agora, que ela gosta de fazer o que ela faz com prazer, ela assiste os jogos porque ela gosta e porque agora é o trabalho dela também, mas sinto que no esporte feminino faltavam pessoas que gostavam disso, que levassem isso a sério. E eu sempre fui muito... sempre reclamei muito, né? Tipo, putz, cara, parece que colocam qualquer pessoa ali. Ah, é o feminino, põe qualquer um que vai dar certo, fazer só por fazer. E eu parei assim, cara, por que ao invés de eu ficar reclamando que não tem profissionais que gostam do que fazem, né? Por que não vou ser eu, uma pessoa, alguém que trabalha com esporte e que faça um negócio da forma que tem que ser, sabe? Com dedicação, com comprometimento, com profissionalismo mesmo.
Então, a minha viradinha de chave foi essa. Quando a gente é muito nova, a gente gosta de... Ah, mas o feminino não tem isso. A Nai também, é uma das meninas que sempre... Foi uma líder, né? Por estar muito tempo em Araraquara, por estar muito tempo no esporte, de batalhar por isso mesmo, de falar... Não, aqui as coisas têm que ser feitas de uma forma profissional mesmo. E... Eu tive a sorte de cair em Araraquara, né? Sou lá de Floripa, do sul do mundo. E eu digo que eu tenho a sorte de cair em Araraquara, onde o esporte feminino é valorizado. Tem tem profissionais que fazem as coisas do jeito que tem que ser mesmo. Então a minha viradinha de chave foi agora. Tipo, vou me aposentar, já tô nos finalmente. Será que vai... Como diz a Tala, tem lenha para queimar, mas eu acho que agora a minha contribuição para o esporte é do lado de fora. Então a minha virada de chave foi essa, de tipo, precisam ter pessoas que gostam, que fazem com capacidade, né? E eu falei, putz, eu ainda não sou essa pessoa, tá? Eu não sou uma profissional qualificada ainda, mas estou no caminho, estou no processo, estou estudando bastante para valorizar o esporte, fortalecer o esporte, porque eu acho que é isso que que vai fazer a gente crescer e ser cada vez mais profissional. Legal. A B gosta de estudar, viu? Vai dar certo. Então, certo. Não, tá no caminho certo, vai dar tudo certo, sim. E pra você, ô Nath, que você viu, assim, da mudança de chave, assim, pra você, depois que você saiu, assim, do esporte? Na verdade, eu não tinha saído ainda quando eu entrei na TV, né? Eu recebi o convite de participar do programa, mas eu ainda era atleta, inclusive essa fase foi uma loucura. A B participou disso, porque o treino era até 1h30 da tarde, então eu pedia para sair 15 minutos antes, que era o tempo que eu tinha de voltar para casa, tomar banho, e eu tinha que estar às 2h na Record. Então, entre essa 1h15 até as 2h que eu tinha que estar na Record, era o trajeto de eu voltar para casa, tomar banho. Às vezes eu almoçava amarrando tênis, uma colherada. Amarro outro tênis, outra colherada. Corria para a Record e eu tinha 1h30 para ajudar na produção do programa, para entender os assuntos, para criar os meus comentários, saber do que eu ia falar. Então era uma loucura, uma correria. Muitas vezes eu almoçava depois da gravação do programa só, porque realmente não dava tempo. E aí, por uns meses, acho que uns 5, 6 meses, eu consegui conciliar essa correria, essa loucura. Muitas vezes tinha jogo também, e eu tinha a gravação do programa, que é diária, todos os dias eu tinha que estar lá. Então, foi uma loucura. Eu falei, eu preciso seguir o caminho agora, né? Eu preciso focar mais em uma coisa só, porque realmente estava me afetando fisicamente, emocionalmente, porque era uma correria, um cansaço. Às vezes eu sentava para trabalhar e desmontava assim na cadeira, porque tinha acabado de sair do treino. É só o cansaço Físico, Mental também. Exatamente. Aí eu falava, gente, que loucura isso. Mas no momento eu queria fazer tudo, porque amava tudo. Fazer os shows, jogar o futsal, que eu jogo desde os 12 anos, a minha vida toda praticamente dedicada ao esporte. E eu estava na TV, que apesar de ser um desafio completamente novo, era sobre o futebol feminino. É uma coisa que eu gosto muito. Até achei interessante quando a B falou que muitas vezes a modalidade é carente de pessoas que realmente gostem da modalidade, que estudem, que saibam do que estão falando. Então eu acho isso muito bacana. E aí resolvi abrir mão do futsal, que é uma coisa que eu já estava fazendo a vida toda, o esporte de forma geral, e me dedicar mais a algo que eu faço ainda hoje, que é o esporte lá, o Elas com a Bola na Record News. E canto também, essa não para. O que chamou mais a atenção de vocês depois dessa mudança? Olha, eu senti muita falta. Na verdade, era até um dos meus medos quando eu resolvi abrir mão, porque a gente dedica uma vida toda para isso. Aí quando para, é natural que a gente sinta, né? Principalmente, acho que emocionalmente, principalmente. Falta do dia a dia, da rotina, da amizade com as meninas, da competitividade, né? De estar ali nas competições, de jogar, disputar realmente. Então a minha maior preocupação era de sentir muita falta. E eu senti muita falta de jogar, mas eu não senti mais falta de estar naquele ambiente, de estar naquela rotina,
no dia a dia, nas viagens. Eu sentia falta de jogar futebol, de chutar bola, sentia falta. E aí foi quando eu passou uns meses, eu falei, eu fiz a escolha certa, porque eu realmente eu me senti na melhor fase da minha vida, assim, senti que eu tinha feito uma carreira bacana em termos de títulos, de vivências, de ter agregado ao esporte de Araraquara de uma forma geral, porque nunca quis sair daqui. Até a B, eu acho que a história que a gente construiu nesses anos eleva o nome do futsal, principalmente até hoje, né? Por tudo que a gente suou a camisa, né, Zê? Suamos a camisa, e deu uma vida lá. Sim, então foi um momento que eu me senti feliz, aliviada. Sentia falta de jogar bola, mas sentia que eu tinha feito a minha parte da melhor forma que eu pude. Então foi tranquilo. Sensação de dever cumprido, né, Nay? Eu acho que vai muito do que... Eu acho que a Day e a André comentaram, tipo, pô, a gente camelou muito e tal, agora as meninas, né, estão com uma estrutura muito melhor do que tinha antes, estão ganhando bem e tal. Mas tem que ter alguém, né? Tem que ter as precursoras, né? Tem que ter um início. Elas participaram desse início e eu tenho absoluta certeza que vocês também deixaram um legado, plantaram uma sementinha que no futuro vão colher ainda mais, né? De uma maneira bem melhor, né? Do que vocês foram construindo nas décadas, né? Sim. Do futsal. E eu tenho certeza que, assim, vocês marcaram o nome, né? O nome de vocês está lá na história e vai agregar ainda mais o futuro de uma geração que tá por vir. E vocês têm muita identificação com o futsal. Para vocês, o futsal agrega muito para quem quer migrar para o futebol? Eu, com certeza, com certeza. Futsal tem muito contato com a bola, né? De percepção, até postura corporal, apesar de serem modalidades diferentes, né? Acho que de nível profissional, para conciliar os dois, eu acho bem difícil. Mas eu acho que para as meninas que estão começando, pelo estilo de jogo que o futsal proporciona, eu acho que é essencial, para não dizer para não dizer outra coisa. Eu acho que seria essencial. O que você acha, Nay? Muitas equipes estão aderindo a isso, né? As meninas da base têm um dia específico ali da semana para treinar futsal. Eu senti essa diferença, né? Porque tive um período no futsal e depois fui pro futebol de campo. Eu acho que agrega muito em relação à ocupação de espaço, a controle de bola, a domínio, a você estar o tempo todo finalizando, o tempo todo próximo do gol. Eu acho que agrega muito e também até é uma pergunta que eu sempre ouvi, exatamente por ter tido essas duas modalidades durante a carreira. O que cansa mais, o futsal ou o futebol de campo? E a ideia é de que o futebol de campo cansa mais, porque as dimensões do campo são maiores e tal. E não é, né? O futsal a gente cansa muito mais, porque eu vivi isso na pele. No campo é mais, né, dinâmico, não para e corre, marca e joga numa posição, em outra. Hoje roda muito, né? E no campo eu jogava de atacante. Banheirista. O jogo tava rolando, a bola girando, eu tava respirando. Então, No futsal você marcava, Nayara? no futsal cobri muito, cobri muita B, viu? Salvei muito ela. Meu Deus do céu. Mas eu acho que vale, né? Eu acho que é importante. Tem essa questão, assim, até mais para Nayara, né, que vivenciou mais isso. Ô, Ná, você sentiu muito, assim, essa questão da quadra pro gramado, até na questão do tamanho? Isso acabou influenciando muito, assim, no início para você? Senti bastante, Zoco, nos primeiros meses. A minha primeira adaptação, porque quando eu comecei a jogar de criança, eu jogava descalça. Sou de um distrito super humilde, super pequeno, não tinha o hábito de jogar calçada. Então, quando eu fui para a base da Ferroviária, foi uma dificuldade enorme de conseguir usar chuteira. Fabrício Maia pegava no meu pé todos os dias, colocava a chuteira, me ensinou a correr, porque eu colocava a chuteira e não conseguia correr mais. Não conseguia, gente, é bizarro, não conseguia mais chutar a bola. Então, eu tive que me adaptar à chuteira. Depois fui para o futsal e depois retornei ao campo já, depois de ter encerrado a categoria de base. E aí senti muito essa diferença do peso da bola, de domínio, até de se posicionar dentro do campo mesmo, não é? Porque é muito maior, é muito diferente. Você tem que ter uma leitura muito mais, sabe?
Então, eu senti bastante essa dificuldade. Aí, depois de uns meses, foi uma adaptação mais natural, assim. Você vai repetindo, né? Tá ali no dia a dia, vai se adaptando. Mas o de início não foi fácil, não. Tem alguma coisa do futsal que... Aliás, tem uma coisa do futebol que dá pra levar pro futsal? Em que sentido você fala? É técnico? É técnico. Acredito que mudança de direção, né, B? Tem bastante. O domínio no campo é diferente um pouco no futsal, porque você pisa muito na bola, né? E o campo, se você não souber dominar, a bola foge muito, escapa muito, assim, né? Aquele domínio de lateral de pé, né? Mas eu acho que, no geral, é tipo vôlei de areia e vôlei de praia, né? Basicamente a mesma coisa, mas não é bem assim, né? Muda piso, muda dimensão, bastante coisa diferente. A V acho que não chegou a jogar campo, né? Joguei pouquíssimas, tava comentando pro Zu que eu joguei em campeonato catarinense. Eu tinha 16 anos, então do campo para o futsal, não vou saber te responder, mas ao contrário, tem bastante coisa. Que um acaba ajudando o outro, Sim, né? Não tem jeito. Só tem essa questão de se acostumar, né, com o ambiente do campo, o peso da bola, que é diferente. Exato. Mas aí isso a pessoa vai se acostumando com o passar do tempo. As regras também, né? Até dessa questão De poder trocar, descansar. Exatamente. E aí depois... pesado, né, no futsal. Acho que também, né, essa questão de cansar mais no futsal, mas Porque você não se poupa, né? Você não vai se... é 220 em tempo todo. É o tempo todo em alta intensidade. Cansou, pede pra sair, respira, toma uma água e volta. E, assim, o risco de lesão é maior? Ou vocês acham que é a mesma coisa no campo? Eu acho que o campo, por ter a trava de poder prender um pouco mais o pé, de ser um pouco mais força física no campo também, eu acho o campo um pouco mais perigoso, né, que o futsal. Mas a Nike jogou os dois. Eu acho o futsal, até por experiência prática, tive inúmeras lesões de tornozelo, eu acho que é bem propício para virar o pé no futsal. E no campo mais LCA, né? O joelho, não sei se por conta da trava da chuteira, por conta O campo, às vezes, a qualidade do campo também, né? Enfim, não sei se... São N fatores, né? São N fatores, Somente se tratando de LCA. Pode ser o campo, pode ser da maneira que pisa no gramado, aí acaba virando o joelho, enfim. Acidente de trabalho, né? Dividida com alguma outra atleta. Mas, enfim. Como vocês enxergam hoje a modalidade futsal feminino? Finalmente a FIFA vai realizar a Copa do Mundo Feminina no final desse ano. Era algo que todo mundo queria, né? Claro, que principalmente para quem trabalha com o futsal feminino, e finalmente vai acontecer. O Brasil acho que é o forte candidato a ficar com o título, né? O líder também no ranking da FIFA. Como é que vocês enxergam esse momento do futsal feminino? E olhando aqui para o nosso lado também. Quer falar, Lê? Pode falar, né? Você fala melhor. Então, eu sinto que o futsal, na verdade, eu acho que é uma modalidade que sempre foi muito injustiçada, né? Começando a não ter nos Jogos Olímpicos. Acho injusto porque é uma modalidade praticada no mundo todo. Toda escola tem uma quadra de futsal, né? Toda praça tem uma quadrinha ali. Então, é uma modalidade que eu acredito que poderia ter tido uma ascensão maior, um apoio maior. Até um pouquinho antes da pandemia, eu achei que ia dar esse boom, porque o futebol, de uma maneira geral, começou a se desenvolver melhor em 2019, né? E mais ou menos entre 2019 e 2020, parecia que o futsal estava indo nessa onda também, de crescer, de chegar em patrocínios, de chegar em novas competições. E eu sinto, porque a gente tem um leque gigante de jogadoras, o Brasil está no topo de todas as competições que participa, tem inúmeros títulos, a gente tem hoje muitas brasileiras atuando fora, eu acredito que exatamente por conta dessa deficiência que a gente ainda tem no Brasil, porque apesar da gente ter várias equipes boas e competições competitivas, ainda falta apoio, falta seriedade com a modalidade, falta, eu diria que uma profissionalização da modalidade, assim como aconteceu no futebol feminino, né? Mas eu acredito que a gente está construindo isso. Eu falo a gente porque ainda não me acostumei com a ideia.
Mas você Você é agida aí, né? Eu acho. A gente tá no caminho certo. Acho que tem de tudo para crescer e dar uma avalancada aí. com a Copa, né? Com a FIFA tendo a Copa do Mundo, tendo transmissões, né? Passando na televisão, mostrando para as meninas que estão vindo aí, até para ver que tem como, que existe. Eu lembro que quando eu comecei a jogar futsal, eu falava, mas pô, não passa na televisão, né? Será que tem esse time? Eu até achei que, sei lá, só tinha lá na minha cidade, sabe? Que era coisa de escola, porque na educação física tem futsal. Difícil ter o campo, né? Sim. Por N motivos. Mas acho que a Nai foi feliz no que ela falou. Falta essa Profissionalização. falta profissionalizar mais, né? E acho que categorias de base, clubes, com mais clubes tendo essa seriedade, né? Mas volto a repetir, a gente vai surfando na onda do campo. Acho que o campo tendo mais visibilidade vai respingando na gente de uma forma positiva. E até aqui, né, olhando para nossa região, tem a Liga, né, a Liga Paulista de Futsal, que sempre organiza, no mínimo, acho que 2 grandes torneios, né, por ano. Eu acho que isso movimenta muito as equipes aqui da região. Vocês acham que também falta isso em outros estados aqui do Brasil para também fomentar a modalidade? É isso que a gente quer, né, algo melhor, principalmente pro futsal feminino? Falta. O que a gente tem que é forte é o Sul, né? O futsal no Sul é fortíssimo, fortíssimo. Estado de São Paulo, temos muitos times e times com trabalhos sérios, mas acho que falta um pouquinho em cada estado para deixar o esporte mais forte, né? Para ver se as meninas param de sair, de ir para a Europa, de tentar ganhar a vida lá, principalmente financeiramente falando, e lá o nível muito grande, um nível melhor de competição, e eu acho que falta isso mesmo em outros estados. Acho que poderia, tem condições. Acho que a gente vivendo de dentro, vou falar agora, puxando sardinha pro futsal, eu acho que é muito mais fácil financeiramente falando você manter um time de futsal do que você manter um time de campo, por quantidade de meninas, estrutura, enfim. Eu acho que falta um pouquinho de vontade do pessoal aí para deixar o esporte melhor. Começar pelo interesse das federações, né? Das confederações, porque eu falo que eu sempre uso o futebol de campo de exemplo, né? Que é o exemplo mais recente que a gente tem. Quando as entidades, os patrocinadores, as federações entenderem que é um produto, que o futsal, que o futebol, acho que até estão entendendo isso mais, mas que é um produto que dá retorno, aí eu acho que a visão vai mudar. Porque ainda no futsal hoje eu não vejo interesse, até mesmo das prefeituras. Parece que mantém a modalidade só para ser... a gente tem futsal, tá aqui. Mas aí quando você vê por trás, é triste. Porque às vezes tem-se um elenco bom, tem treinadores capacitados e que gostam da modalidade, mas não tem um suporte por trás. Então, é desmotivador para as atletas, para quem trabalha com isso. Acho que falta uma visão diferente para isso mudar, um interesse para isso começar a mudar. Não só futsal, tantas outras modalidades que a gente tem, né? E temos muitas atletas boas no Brasil. Acho que a tendência é que isso vá melhorando daqui para frente, né? Já está melhorando. A gente falou aqui que a gente viveu do futsal, faz parte da nossa vida, né? Não vou entregar a nossa idade, né? Mas agora que vai ser a primeira Copa. Só em 2025. Então, acho que a partir daí, talvez abra a cabeça do pessoal e fala, opa, vamos por aqui também, que acho que vai dar legal. Tomara que assim, essa Copa seja o caminho, né, para ser aberto, com o Brasil ganhando. Claro, isso vai ajudar muito a desenvolver ainda mais futsal feminino aqui no país. Agora, vamos voltar no tempo
Eu quero saber da vida de vocês. Como é que a B começou? Fala um pouquinho da vida, né? Como foi a sua infância lá em Floripa, a infância da Ná, até vocês chegarem onde estão, né? Então, o B já falou que você já é natural de Floripa, Florianópolis, Santa Catarina. Como é que foi lá a sua infância? Conta um pouquinho da sua vida. Papai, mamãe, irmãos, irmãs, enfim. Vamos cair. Minha família inteira tá em Floripa ainda. Eu sou a caçula de 4 filhos, a rapa do tacho, vamos dizer assim. Minha família sempre me apoiou, sempre muitos primos da mesma idade, muitos meninos. Então, acho que minha tendência pro futebol foi aí. Tinha primos que jogam, tinha primo que jogava no Avaí, nas categorias de base. Então, minha infância sempre jogando bola, brincando na rua, bicicleta, subindo em árvore. Tive uma infância muito, muito boa. Comecei o futsal na escola, né? Como acho que a maioria das meninas. E, assim, você começou a jogar assim bola com quantos anos, mais ou menos? Putz, assim, legal, profissionalmente, assim, desde que eu me entendo por gente, eu tava correndo atrás de bola. Por isso, né, por ter muitos meninos na minha idade, primos, né, na mesma idade, então a molecada queria brincar de bola, ninguém ia brincar de boneca, brincar de casinha. Sempre subindo em árvore, bicicleta, enfim. Então, acho que desde que eu me entendo por gente, eu tô correndo atrás de bola. Fui pro futsal na escola, né? Comecei, pai, quero jogar. Aí com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos. Comecei na escolinha, minha mãe falou, não, você quer? Então vamos lá, tem lá, vamos fazer. Aí começou a ficar sério, comecei a ganhar bolsa de escola, eu estava em escola pública, né? Por conta do futsal, teve a oportunidade de ter uma bolsa em escola particular, em Floripa mesmo. De lá, fui para Criciúma e depois vim para cá, porque o futsal, além de tudo, me proporcionou a minha faculdade. Consegui me formar por conta do futsal. Não ganhamos dinheiro, né, Nai? Mas ganhamos outras coisas, né? Além da faculdade, como eu vivi, o futsal fez parte da minha vida, faz parte da minha vida desde então. Então, consegui isso. O futsal me deu muitas oportunidades, né? A questão social, que a gente sempre fala que o esporte dá. Muitas meninas, eu tenho certeza que só fizeram a faculdade por conta do futsal. Eu não sou a exceção, graças a Deus. Então, vim pra cá, ganhava bolsa, fiz a faculdade, dei uma pausa no futsal, porque tinha que fazer estágio, aquela correria louca de sair do treino, tinha 5 minutos para tomar banho, para dar tempo de chegar na aula. Então, sempre uma correria muito louca. Da maluca. Depois que eu consegui me formar, consegui voltar para o futsal, consegui conciliar a engenharia com o futsal. E agora, como eu já falei um pouquinho, estou migrando também da engenharia e voltando para o futebol, tentando largar as quadras e basicamente é isso, né? Mas assim, como é que Araraquara surgiu assim na sua vida? Tipo, você tá lá em Florianópolis, como é que você veio parar aqui? Olha só. Eu conheci a Nuti em Criciúma. Olha aí. A gente jogou junto em 2010, se eu não me engano. Época de MSN ainda. O professor Léo Mendes pediu para me adicionar. Eu falei, ué, Leonardo Mendes, acho que esse cara é treinador. Adicionei ele, nisso a Nuti me mandou mensagem, falou, tem um cara de Araraquara, tem um time de lá. E aí, desde então, Araraquara, como eu digo, Araraquara sempre foi referência, né? Então, Araraquara tem time lá. Era campo, mas então, pelo MSN, o Léo mandou mensagem, meu pai sempre falou, você vai jogar, mas você tem que estudar. E tinha essa parceria, não sei se era uma parceria, agora não me recordo, ou se o time dá um jeito de pagar a bolsa.
Eu sei que tinha bolsa, então eu falei, não, então vamos. Não tinha essa proporção, criança, né? Eu tinha 16, 17 anos. Falei, vamos para Araraquara. Não sabia dessa distância que era, né? Parece uma vida para chegar em Araraquara, de Floripa para Araraquara, né? Financeiramente, para pegar avião, não era algo tão natural assim. Então, pegava ônibus. Veio meu pai e meu irmão junto comigo a primeira vez, para ver, tipo, putz, minha filha... Olha essa menina tá saindo aqui do sul do mundo para ir lá para Araraquara. Então, foi indicação. Eu acho que a Nute conhecia uma menina que jogou aqui, e aí precisava de meninas com as minhas características, e foi um tiro no escuro, digamos, dos dois lados, né? Não tinha vídeo, não tinha... Era a época do Orkut. Não tinha um DVD, Não tinha o DVD. usando skills, lá no pavesa. Não tinha nada disso. Então, é isso. Indicação, dei sorte. Digo que foi sorte, aproveitei a oportunidade e não saí mais daqui. Me identifiquei com a cidade e tô aí. Ai, que beleza. O Mara era quarense, a cidadã era quarense. Já ganhei o Home Mérito, já, né? São Belo, bom mérito. E você, Ná? Como é que foi suas? Conta a sua história pra gente. Parecido com a B. Começou na escola. Você, Catarina? Começou na escola. Eu nem sabia que existia futebol feminino, porque, como eu falei, vim de um distrito que tem uns 1000 habitantes, o Taquaral. Taquaral, o famoso Taquaral. O famoso Taquaral. E jogava bola na educação física com os meninos. Sempre com os meninos, não tinha nenhuma menina. E aí um professor de Américo, Gustavo, um beijo se estiver acompanhando a gente. Ele comentou com o Léo na época, isso do futsal, mas passou batido. Um secretário de esporte de Rincão, que é a cidade, né? Porque Taquaral é um distrito de Rincão. Ele falou, olha, eu jogava com os meninos em Rincão, campeonato lá no campão municipal, lá, Serra Listal, sabe? Sempre, não, eu não me adaptava, era obrigatório usar esteira, mas pra mim era horrível, assim, não me adaptava de jeito nenhum. E aí eu vim pra Araraquara, ele falou, olha, tem um time feminino em Araraquara, eu não sabia disso, eu nunca tinha visto futebol feminino, eu não tinha TV em casa, então, pra mim, eu falava, sério? Meninas jogando? Tipo, eu não tinha acesso a isso. E aí foi quando ele me trouxe pra Araraquara, aquele campinho perto da arena, aquele de baixo. Sim. A gente treinava ali. E aí foi essa a dificuldade que eu contei, de usar esteira, de aprender a correr. E aí lembro que a gente já participou de um estadual, era sub-18, mas eu lembro que eu era muito jovem ainda. Tinha Bia Zanerato naquela época no time, várias atletas. Eu não me lembro, a Nicole ainda não, a Nicole ainda é mais nova. Gente, estou falando de uns 18 anos atrás. Mas entrega a idade, né? Mas foi isso, Zopa. E joguei pela base, aí joguei pelo futsal. Disputei as competições, que foi até uns anos depois eu conheci a B, a Nute no futsal, acho que 2012, B, 13. 2011, Nai. 2011. Campeã paulista. Campeã paulista. E foi isso, foi exatamente assim também. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade, aliás, as duas faculdades com bolsa. Eu me lembro que um ano só que eu banquei a faculdade, mas se a gente falar aí, pelo menos 4, 5 anos de bolsa, então foi muito válida, porque deu oportunidade pra gente, né, B? Até a B de trabalhar com a engenharia. No meu caso agora, fiz uma faculdade que tem relação com o que eu faço hoje, né, com a comunicação, com o esporte também, a educação física, então... o esporte, o futsal, o futebol abriram muitas portas pra gente, tem muitas vivências e, como eu disse no início, não era a minha intenção parar agora, mas a vida vai levando a gente vai fazendo escolhas, né? Então, são anos muito, que eu posso falar, muito felizes vivendo do esporte, vivendo não porque a gente mais se pagava para jogar que ganhava dinheiro, né, B? Mas são histórias para contar para os filhos. Sempre que a gente se encontra, a gente bate papo e dá risada e relembra. Então, foi basicamente isso. Boas memórias, boas memórias. Cara, e assim, claro, fica à vontade se você não quiser falar, mas
Como é que foi o apoio familiar dentro dessa sua jornada? Ter irmãos, ter irmãs, como é que... Conta um pouquinho mais da sua história. Não, o meu não. A B tinha os irmãos, né, que jogavam bola e tal, mas eu não tive nenhuma, Zoco. Minha família sempre foi muito religiosa. Eu gostava muito de andar a cavalo, a pitulinha. Papai, a pitula andava em pé, tá? A minha pitula, isso, eu vivia atrás de égua e lá, o Taquaral é muito meio de mato, né? Então, gostava de brincar com estilingue, com pipa, com cavalo. E jogava bola, mas eu nunca fui apoiada. Meu pai odiava, com aquela ideia de que, isso não é coisa de mulher, você não tem que estar no meio de meninos, porque não tinha nenhuma única menina para jogar com ele. Então, eu não tive apoio. Esse apoio começou quando os meus pais se separaram, que eu tinha 13 para 14 anos, e aí minha mãe deu apoio. Aí minha mãe tomou a frente e falou, não, me levava para pegar ônibus, porque era longe, o ônibus não saía do Taquaral, saía de Rincão. Então eram 20 quilômetros, minha mãe me levava até Rincão, ou eu pegava carona com algum morador, olha isso, para ir até Rincão e pegar o ônibus para vir treinar. Então minha mãe fez parte de todo esse processo, todos os jogos, ela estava financeiramente ajudando também, porque eu era muito nova e o meu primeiro ano, eu ganhava R$100 e 20 ficava para o banco. Então, eu ganhava R$80 que em uma semana de ônibus, só de passagem, já tinha. Então, eu tive todo esse apoio da minha mãe em todos esses anos. Aliás, minha mãe, tudo que eu fizer, tudo que eu já fiz, que já foram muitas coisas, sempre tive o apoio dela. Mas é uma paixão que eu não sei explicar de onde veio, porque realmente não tenho nenhum familiar ligado ao esporte. Na minha família, de início, não tive apoio. Então, acho que foi um desejo intrínseco mesmo que surgiu, talvez a minha avó, bisavó, avô, não sei, mas de início não tive apoio nenhum, assim. Vocês falaram do futsal, né? Mas eu queria que vocês falassem agora sobre como foi, né, esse período do time do Tradição em esporte. Vocês falam que tem história para contar, então eu quero que vocês comecem, né? Como é que foi esse encontro entre vocês no Tradição, torneios que jogaram, jogos marcantes, assim, teve nesse período aí? Foi talento futsal, né? Antes do Tradição. Eu cheguei, já era tradição, o caminho já estava asfaltado, vou dizer assim. Era talento futsal, se eu não me engano, antes do nome do time. Não lembro, Nai. Eu lembro que a equipe começou acho que 2005, 2006, se eu não estiver enganada, e eu cheguei em 2007 para 2008, foi bem no início, assim. E a B chegou um pouquinho depois, né, B? Cheguei em 2011 aqui, que nem falei, sem noção de nada, não conhecia ninguém, assim, não conhecia os times, não tinha transmissão, né? Não tinha YouTube e página de time, que hoje em dia qualquer jogo é transmitido, né? Você quer assistir uma pelada ali na esquina, se você botar no YouTube, você acha. E eu acho que isso me fez bem até, porque eu não tinha noção. A gente jogava contra os times grandes, né? São José, né? Uma referência, Tabuão, né? Que hoje é o Tabuão Magnus, né? A gente jogava contra elas e, assim, falta de juízo mesmo. A gente jogava de igual para igual. A gente não, por exemplo, pelo menos, eu não tinha noção de quem elas eram. E eu olhava para o meu time, um trabalho muito sério, né, da nossa comissão. O Léo era nosso treinador na época. A gente treinava muito, muito pesado. Era 30 minutos, mas era 30 minutos muito intensos, assim. E a gente jogava de igual para igual, ia sem noção nenhuma mesmo, de tipo... Sem medo, né? Sem medo. É nosso jogo. A gente ia de igual para igual, sempre se protegendo muito, né? Sempre com muita tática, um time muito tático, né? De muitos padrões definidos, de muitos planos. A gente falava que a gente tinha uns planos. Eu lembro de um jogo, Nai, a gente tinha jogado um jogo anterior e a gente estava cansado. O pessoal da federação, a gente costumava dizer que não gostava do pessoal aqui do interior, porque só nós aqui do interior. Então o pessoal não gostava de vir até cá.
E vinha pra cá pra tomar taco também, porque a gente não, sabe, a gente era folgada. A gente não baixava a cabeça, sabe? Então, eu lembro de um jogo que a gente tinha um jogo decisivo e a gente tinha um outro jogo em São José. São José é sempre muita referência, que a gente jogou o jogo inteiro de goleiro linha, você lembra? Porque a gente estava cansada. Nosso time limitado, não tinha troca dos 4 quartetos, né? Então tinha um quarteto muito bom, muito forte, e a gente tinha 2 ou 3 trocas, né? E esse jogo ficou marcado, porque a gente jogou o jogo inteiro no Golinha e ainda vencemos, né? 2-1. 2-1. Então, esse jogo... Vencemos o São José, que era uma das principais... Lá em São José, jogando só no Golinha. Aliás, contra Antônia Silva, contra Sortilho, era um timaço. A gente jogou contra... em São Caetano também. A Antônia jogava por ali, São Bernardo, né? Isso. São Bernardo, a Ariera Godoy do Corinthians também, a Portilho jogava pelo São José. É verdade. Toda essa galera, né? Teve muitas atletas que estão no campo hoje que saíram... Futsal, sim. E esse ano, 2011, a gente chega, fomos campeão paulista invictas. Então, a gente já chegou e eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. É o time que ganha, né? A gente ganhava muita coisa. Troféu Piratininga. Sim. E, assim, com muita estratégia, porque a gente não tinha um elenco muito grande, a estrutura de salário, o nosso time não tinha tanto dinheiro quanto o São José e Taboão tinha, né? Então, eu gosto muito do futsal, porque esse joguinho de xadrez em tudo, né? Na hora de se montar estratégia, até questão de jogo. Então, eu lembro também os jogos abertos, que a gente vai jogar contra o Palmeiras. Jogos abertos de Santos. Foi Santos, a gente joga contra o Palmeiras e eu lembro desse jogo porque a gente sai perdendo de 2-0. Mas na minha cabeça, eu tava tão tranquila que a gente ia ganhar, que eu joguei, falando particularmente, a Nay depois fala da parte dela, eu tava tão tranquila desse jogo, que a gente ia ganhar, porque a gente tava jogando muito bem, que eu joguei o jogo inteiro achando que a gente tava na frente, Eu sei que o jogo acabou 3-2 pra gente, o jogo quase acabando, assim, e a gente faz a virada no final do jogo e a gente ganha, a gente precisava ganhar pra gente poder ser líder da chave, pra poder ganhar um dia de folga. Então, são jogos que me marcaram bastante, são esses 2 aí. E o Palmeiras, naquela época, tinha a base da seleção brasileira. A gente era um time do interior, com pouquíssima estrutura, investimento baixíssimo, e a gente chegava. A gente batia de frente. Acho que a nossa mentalidade era diferente. A gente não sabia. Porque eu nem te falei, eu cheguei aqui, eu não sabia quem era São José, não sabia quem Taboão. Eu só ia lá e jogava, né? Então, isso pra mim eu acho que foi bom, mas era o que passavam pra gente também, né? A comissão fez um trabalho incrível com isso, do tipo, não, a gente vai jogar de igual para igual, com a nossa estratégia, com as nossas limitações, reconhecendo nossas limitações, mas ia pra cima, sem medo. Eu falei, é meio sem noção também, né? Meio, vai jogar contra o Brasil. Ah, tá bom, acho que dá. A gente acreditava. Eu acho que dá. E era sempre muito... Cada jogo que a gente fazia, o Léo sempre muito estratégico, né? Estudava muito as equipes também, então a gente já ia para determinado jogo sabendo exatamente o que a gente ia fazer. E se tivesse alguma coisa diferente, a gente tinha um plano B. E se o plano B aconteceu tal coisa, tinha outra solução. Então era tudo muito bem organizado. Eu até me lembro de uns jogos abertos também em São Caetano. Até o Léo gritava na grade aquele dia, aqui é São Paulo! Porque na época as competições permitiam você, por exemplo, o time de Jacareí, que na verdade a gente ia jogar contra, contratou basicamente o time inteiro, era do Chapecó, que era a base da seleção brasileira para jogar os jogos abertos. Então uma equipe que não fazia um trabalho como a gente. Porque eu não sou uma... Não fazia um trabalho como a gente, diariamente, estruturado, organizado. Aí reunia uma equipe e ia para os jogos abertos. A gente até achava isso injusto, né? Porque chegava uma equipe com outra equipe. E esse jogo ficou marcado, porque eu lembro que
alto nível, tem esse jogo em DVD. Gente, DVD, eu tenho DVD desse jogo. A gente ganhou delas de 2-1, um gol de bola parada, um gol meu na Denise. E eu lembro que quando a Amandinha, não lembro se estava a Vanessa... Bom, quem conhece futsal sabe de quem a gente está falando, né? Elas estavam chegando. O auxiliar tinha ido buscar elas na rodoviária. A hora que eles chegaram no ginásio, a gente estava comemorando. E aí ficou marcado, porque o Léo gritava, aqui é São Paulo, porque as meninas vieram de fora para jogar os jogos PES em São Paulo. Então, foi um jogo marcante também. E é bacana falar do futsal, porque foi crescendo, né? Foi evoluindo. Quando eu comecei, já tinha o time, mas era um time muito limitado. As meninas estavam começando, o Léo também nesse processo. E aí, se a gente for trazer um retrospecto, foi crescendo, evoluindo, ganhando competições, participando de competições. Então, é uma história muito bacana. Até hoje, o futsal de Araraquara tem o seu valor no estado, no Brasil. Foi plantada, a sementinha foi plantada. Verdade. Aí vocês estavam falando, assim, jogo contra o São José pegado, né? Mas tem um clássico, né? O que é o clássico para vocês aqui do futsal de Araraquara? Hoje é São Carlos, Araraquara versus São Carlos. Eu acho que nas últimas edições da Copa e da Liga, acho que teve duas finais, eu acho, que não foi Araraquara e São Carlos na final. São os times muito fortes, trabalho de São Carlos também faz um trabalho muito bom, muito legal. A Aninha Cabazzi ali, tem todas as categorias. É muito massa o projeto de São Carlos também, viu? Vale ressaltar. O que eles fazem com a modalidade é bem interessante lá também. Mas é clássico, né? As últimas finais que tivemos, o final da Copa desse ano foi a gente e São Carlos. Deu nós, claro. Dessa vez foi nós. Final da Liga no passado foi a gente, São Carlos ficou com São Carlos, né? Da Liga. Mas o interior tá forte, né, no futsal paulista aqui. Aí, assim, por se enfrentarem muitas vezes, principalmente em decisões, vocês conversam assim com as outras atletas? Tipo, aí, ó, semana que vem é contra vocês, hein? Vocês fiquem espertos aí. Olha assim, um diálogo antes, assim, ou é na hora mesmo pra ver o que acontece? A Nay é mais da resenha. Acho que a Nay tem essa troca mais com as meninas. Eu sou mais de boa, eu sou um pouco mais tranquilo em relação a isso. Até o ano passado, retrasado, não me lembro, eu fui em um aniversário de uma amiga em São Carlos. E de uns anos para cá, realmente existe essa rivalidade, né, entre Araraquara e São Carlos. E nesse aniversário, não era de atleta, mas a aniversariante tinha amizade com muitas atletas. Então, existe uma rivalidade ali no momento do jogo, mas fora, a gente sempre se respeita, a gente conversa, cumprimenta, tira foto. Existe um respeito muito grande de ambas as equipes, né? E aí eu lembro que eu fui jogar sinuca com as meninas de São Carlos. Essa foi boa, daí. E aí elas ganharam de mim na sinuca. Daí eu fiz uma piadinha, né? Quase apanhei na hora. Eu falei, parabéns. Pelo menos na sinuca vocês ganham. Aí foi um misto de, a gente quer te matar, mas ao mesmo tempo, tudo levado na brincadeira, né? E por fim, a gente perdeu pra elas. E parece culpa sua, né, Ana? Foi culpa sua, elas iam comemorar aqui, ó. A verdade. Mas tem a resenha, mas tem muito respeito, né? Acho que as meninas... Teve meninas que estavam lá ano passado e estão jogando agora aqui com a gente. Vice-versa, né? Saíram daqui, foram pra lá, então tem a resenha, mas tem o respeito. As meninas sabem que pra modalidade é legal, sim. Enfim. Mas, e é só São Carlos, assim, que vocês enxergam como um grande rival aqui do futsal da Araraquara? Ou tem outras equipes que vocês sempre se enfrentam nas competições? Tem agora Guará também, que tá com um projeto legal lá também, tá dando trabalho pra gente. Jogos abertos, jogos regionais, a gente faz sinal com Guará sempre. Então, São Carlos, Guará,
Tinha o Cats também, que é lá de Taboão também, é outro time de Taboão. São as equipes de mais rivalidade, assim. Mas São Carlos, por estar aqui do lado e estar sempre fazendo jogos decisivos, né? Acaba sendo o nosso maior rival, assim. Acho que antigamente tinha. A gente jogava o Campeonato Paulista e era raro um jogo que era tranquilo. Era muito competitivo e a gente tinha o São José como um grande rival. São José, Taboão, né? Taboão, que hoje ainda é gigante no futsal, muito forte. Mas E São José também, que a gente pega nos jogos abertos, né? Então acaba tendo essa rivalidade também. Ou tá bom que vai jogar Libertadores você tem feiras, né? Sempre. Então lá é muito forte mesmo a modalidade. Vocês falaram de jogos marcantes. Teve algum título marcante pra vocês? alguns. Acho que todos têm uma. É que o primeiro a gente nunca esquece, né? O meu eu vou ficar com o Campeonato Paulista. No primeiro ano que eu cheguei aqui, a gente foi campeã invicta. O projeto tava, assim, engatinhando no início. A gente tinha pouca apoio financeiro, mas a gente tinha uma boa estrutura. A gente tinha uma casa muito boa, a gente tinha uma alimentação muito boa. Então, o primeiro ano, acho que ficou marcado para mim o título do Paulista Sub-20 no primeiro ano. Sub-20. Ficou marcado. Tem outros, né? Tem os mais recentes ali, a Copa e tal, mas eu vou ficar com o primeiro. Eu também. Foi muito marcante esse título do Paulista, até porque quem acompanhava a modalidade nunca falaria que a gente conseguiria chegar. Éramos um time limitado perto dos outros, a gente jogava muito mais com a cabeça, com vontade, com o espírito aguerrido, que tudo. Mas também me marcou muito o título da Libertadores, né? O título do Brasileirão também. Copa do Brasil, foram campeonatos de uma vivência diferente, né? Pelo futebol de campo, mas de uma vivência diferente, um sentimento. Acho que eu tenho um carinho por muitos títulos, assim, Copa Record também. E tem vários. Muitos. Olha aí. Já. Olha essa seleção aí na tela, cara. Ó, a Jana. E essa foto nem é tão velha assim, deu que uns 10 anos essa foto? Não é tão séria. Tem que valorizar, né? Caramba, isso aí é 2019, talvez, hein? Esse uniforme, talvez. 2019, 2018, por aí. Acho que pode ser 2018 ou 2019. Aqui, ó, Araraquara 200 anos, ó, 2017. Por aí. Gente. 2018. Caramba, só lenda, hein? Olha a Nute. A Lúcia, a Jana aqui tava A Jana, junto no podcast. A Bia ali no fundo. Eu e a Ana aqui na frente, ó. Que beleza, hein? A Paty, essa aí. aqui no cantinho, ó, a Jane e a Paty, a 13 e a 4, foram as que iniciaram mesmo o futsal de Araraquara. Quando eu cheguei, elas já eram... Literalmente pagava pra jogar. Já eram veteranas, já. Eu sempre fico zoando a Jana, porque eu vi uma vez a Jana jogando de fixo, mas ela fala... Fixo não, de pivô. Mas sério, ela não jogava do pivô. Pô, ela fez uma puta de uma proteção, cara. Com a bola, ela já chegou virando, chutando pro gol e fazendo gol. Eu falei, caramba, mano, que pivô. E você sabe, Zouco, teve um jogo da Jana, e esse jogo foi muito engraçado. Foi no Gigantão. Eu não me lembro o adversário, mas eu lembro que era um jogo que tava uma loucura, pau a pau. E a minha adversária foi bater o lateral e a Jana começou a pular, porque acho que a menina xingou ela. E no meio do jogo, essa Jana começou a pular e bater os braços e gritar: eu sou louca! Eu sou louca mesmo! Porque tem muito isso. Às vezes o pessoal não vê, mas é mental. Muita coisa ali no jogo pra provocar, pra desestabilizar o adversário. Eu lembro que ela... Eu sou louca mesmo! Eu batia no peito, disso aqui. Cara, uma comédia. É do melhor estilo Jana, né? Não tem jeito, velho. Nossa. Um beijo, Jana. Você é demais. É a nossa amigona até hoje. Sensacional. Sim. Janaíne. Janaíne Camargo. Quais são as inspirações de vocês, assim? No esporte ou alguma outra pessoa, assim, pô, me inspirou pra caramba, ajudou a estar aqui onde eu tô hoje, enfim.
vocês têm? Vai, você. Eu, na verdade, é até meio clichê, mas eu gosto muito da Marta. Não só pelo que ela representa na modalidade, né? Até recentemente foi eleita a maior jogadora da história, né? Mas pelo que ela construiu, né? Pelo legado que ela deixou também, pela história de vida dela, por nunca ter desistido. Acredito que hoje o pé que a modalidade tá alcançando se deve muito ao que a Marta, assim como a gente, né, suou a camisa, roeu o osso. Então, eu gosto muito da Marta, até hoje falo dela, acompanho. Até costumo falar que quem critica a Marta são os brasileiros, porque fora ela é ídola e ela continua. Quem acompanha a Marta no Orlando Pride, quem até, vamos ver, semifinal da Copa América e final, porque antes eu acho que ela não conseguiu entregar o melhor futebol dela, mas no clube, na seleção, ela continua agregando, ela continua ajudando. O Arthur até fala, a Marta tá aqui pelo que ela entrega ainda. Então, é uma referência que eu sempre tive. Quando eu comecei, eu só sabia dela, no máximo a Formiga, Cristiane, mais ou menos. Era a referência que a gente tinha. Então, eu gosto muito da Marta, a Amandinha pelo futsal, né, que também fez história, Vanessa, Tati, no futsal, a Tati, eu tive a oportunidade de quando eu comecei em Criciúma, a Tati estava lá, ela era já do adulto, então ela me inspirou muito. Foi onde eu vi que, pô, eu posso não ter dinheiro com o futsal, mas eu posso ter outras coisas, porque as meninas faziam faculdade. A Tati, Poli, que está agora em São José, não está mais na seleção, mas foi para a seleção várias vezes. E no campo, Cris, né? Cris, sensacional. Até hoje, está com 40 anos. Você vê que ela se cuida, que ela é extremamente profissional, que levou a sério mesmo, sabe? Onde, quando ninguém mais levava a sério, ela estava fazendo o trabalho dela, mesmo quando as oportunidades não eram tão legais assim. Em vez de ficar reclamando de eu não tenho isso, de ficar justificando, ela fez o trabalho dela. Então, Formiga, né, não preciso nem falar, eu acho que é referência mundial no esporte, né? tá jogando futsal, viu? Eu vi, né, Copa do... Teve jogo. Teve jogo. Acho que ela tá com 44, eu acho. 44, 45. Ainda tá jogando. Então, no futsal foram essas meninas, Poli, Tati, vou falar da Tati que tá na seleção aí, que tá fazendo parte. Então, a Tati, e no campo eu vou pela Cris, até hoje tá aí suando a camisa, encolhendo os frutos, né, que ela mesma plantou. Cara, e a Formiga é um caso curioso, porque ela não deixou a aposentadoria do futebol. Ela tá no futsal, mas assim, eu parei de jogar. Eu não parei de jogar. Quem sabe não rola um contratozinho aí. Mas né, quem tomava ali um time... E ela é bem participativa, né, a Formiga? Até na The Women's Cup, ela foi embaixadora, sempre tá acompanhando a modalidade. Sim. Acho que não é difícil desligar totalmente. Igual a gente, né, B? Estamos sempre ali, pezinho lá, um pezinho aqui. Cara, e vocês acompanhavam o futebol feminino da Ferroviária? Claro, a Ana, ela veio começando no campo, depois foi pro futsal. Acho que já tinha um conhecimento maior do que era a Ferroviária. Mas, assim, como é que vocês viam a representatividade que o futebol feminino de Araraquara tinha por conta da Ferroviária? Olha, para mim foi diferente, porque, como eu comentei anteriormente, eu não tinha noção que existia futebol feminino. E quando eu cheguei em Araraquara, eu descobri um mundo, um projeto, um clube, uma equipe. Porque desde o início, a gente, talvez as pessoas conheçam a Ferroviária de hoje, mas é uma equipe que, desde antes da obrigatoriedade, faz o futebol de mulheres acontecer, né? Então, acho que eu não poderia ter vindo para um clube melhor. Porque a gente tinha categoria de base, eu acho que um dos únicos, ou talvez o único clube do Brasil que tinha categoria de base. A gente tinha o sub-20, disputava competições e eu me encantei. Falei, que legal, é igual dos homens. Tem uma comissão, o pessoal traz água pra gente. Aquilo pra mim era
era surreal, assim, eu não sabia nem que existia. Então, me senti parte mesmo de uma equipe. Falei, hoje eu sou uma atleta, eu quero viver disso. Então, para mim, Zoco, foi muito importante o esporte, até como ferramenta social mesmo, porque eu comecei no esporte num contexto bem ruim, de separação dos pais, de vir de um distrito que não tinha muito o que fazer, não tinha atividades, não tinha... até uma época teve a escola da família, mas durou por um período muito curto. Então, hoje eu olho a maioria das crianças da minha época, alguns já morreram, outros são presos, outros mexendo com coisa errada, tomaram caminhos diferentes na vida. E eu sou grata ao esporte por isso, porque, claro, a gente não sabe do que seria do futuro, mas eu acho que o esporte tirou qualquer outra oportunidade que eu tivesse de seguir por um outro caminho. Então, a Ferroviária, por isso que eu falei logo no início, tem um carinho muito grande, porque realmente faz parte da minha história Ferroviária. Pode passar aí, pode passar, não tem problema. E você comentou, né, da passagem que teve com a Bia Zanerato. Cara, como é que foi o surgimento da Bia Zanerato, assim, né? Você que acompanhou o início dela, porque assim, ela se tornou uma das jogadoras muito importantes da história do futebol feminino brasileiro e também teve todas as suas dificuldades, lutou contra o preconceito e chegou onde tá hoje. Ela tá jogando lá também na NWSL, tá no KC Current, Sim. se eu não me engano. Time da Lorena. Isso, exatamente. E como é que foi você participando desse início também junto com a Bia Zanerato? A Bia, eu conheci ela já na base da Ferroviária, ela já estava na categoria de base, e ela morava muito próximo da minha casa. Acho que uns 4 quarteirões para cima da minha casa. E aí, na época, eu arrumei uma bicicleta, porque gastava muito de ônibus, não sabia nem andar de ônibus. Eu era caipira mesmo, gente. Cheguei na cidade, a caipira do Taquaral. Não sabia que era Mac, shopping, nada disso. Enfim, arrumei uma bicicletinha e a Bia, ela passava em casa todos os dias pra gente treinar juntas. Então, ela saía da casa dela, parava na minha, a gente ia juntas pro treino. E era a posição de ataque também. E, desde sempre a Bia ela era acima da média, assim, era muito acima da gente, apesar de ter a mesma idade, sempre de muita força física, finalizadora, tanto que hoje, uma das maiores artilheiras do Palmeiras, né, tem um monte de título, já jogou na Coreia, agora está nos Estados Unidos, tem uma história muito bacana, né, no futebol, com a seleção também, e a gente seguiu caminhos opostos, né, ela seguiu no futebol de campo, e eu fui pro futsal. Então, a gente perdeu um pouco dessa proximidade, desse contato. E anos depois, 6 anos depois, quando eu voltei pro campo, a Bia fez um treino com a gente. Era na IESA, em Américo. Eu lembro que o Fabrício Maia, que estava na seleção naquela época, estava em Araraquara, a Bia também, foram treinar com a gente, foi muito legal. E depois de muitos anos, a gente se reencontrou, bateu papo, relembrou. Então, foi muito legal. A Bia, apesar da história dela, do tamanho dela no futebol hoje, é muito querida, muito humilde. É gente da gente mesmo, eu gosto muito dela. Por que você não entrevistar ela? Posso tentar. Pode mensaginha. Alô, Bia Zanerato. Dá essa moral pra Ilô. Vai lá, fala na Record News. Seria legal. Cara, e aí vocês estão no futsal, aí do nada chega uma Libertadores pra Ferroviária, né, campeã da Copa do Brasil, que deu a vaga pra Libertadores de 2015. Aí chega assim, Nara, você vai pro campo, vai jogar Libertadores. Como é que foi esse momento pra você na sua vida? Foi uma transição difícil, assim, né? Muda muito o gramado, a bola, até no dia a dia mesmo, porque o futsal a gente tinha o quê? 10, 12 atletas, aí de repente o campo 30. Pra decorar o nome de todo mundo, né? Sim, mas foi gostoso, uma vivência diferente. Até as pessoas me perguntam muito sobre a Libertadores, né? Porque é uma competição diferente. E no futsal, quando a gente tinha jogo muito difícil, a gente falava, hoje é Libertadores, por conta da característica da competição mesmo. E aí vivia aquilo, né? Libertadores, é cotovelada, é puxão de cabelo, é em cima, embaixo, uma loucura. É diferente mesmo de jogar Libertadores, mas foi uma experiência muito boa, assim, até de
de estar em outro país, de ficar basicamente um mês junto com a equipe, de conhecer jogadoras de outros países também. Eu tenho amizade até hoje com algumas atletas. Algumas entrevistei já no programa também, então foi uma experiência muito bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso, de relembrar, traz um sentimentozinho bom. Eu sei que, claro, o título é muito marcante, mas teve alguma outra coisa assim que marcou dentro dessa trajetória lá na Colômbia? Porque, assim, você tá lá representando Araraquara, tá representando a sua família em outro país, tá representando o Brasil na Colômbia e conquista um feito, uma maior magnitude, né, do continente, que é ganhar a Libertadores, ainda mais para um time do interior do estado de São Paulo. Como é que foi essa trajetória lá na Colômbia? Zouco, a nossa ideia desde o início, quando a gente começou os treinamentos focados na Libertadores, né? A nossa ideia era de título mesmo, porque eu sempre senti isso da Ferroviária. Todas as atletas tinham um sentimento diferente, um carinho diferente pela Ferroviária, até porque o clube também entregava isso pra gente, né? Um profissionalismo, uma seriedade com as atletas, um respeito, que hoje até a gente vê em modalidades que as atletas não têm o respeito, né? São tratadas como qualquer coisa. Então, a gente sempre teve isso da Ferroviária. E a nossa vontade, desde o início, era de buscar o título. Eu lembro que quando saiu a lista, que foi a do título na Colômbia, porque depois, no ano seguinte, a gente foi para o Uruguai, né? Eu estava no velório da minha avó, quando saiu a lista das convocadas, e a expectativa muito grande, porque todo mundo queria ir para a Libertadores, né? E a gente tinha um elenco grande para o que podia, o número de atletas que podiam viajar. E aí eu lembro que foi um misto, assim, de tristeza e ao mesmo tempo de felicidade e expectativa de jogar uma competição internacional do tamanho da Libertadores e de querer trazer o título para Araraquara. E eu lembro que quando a gente voltou, claro, comemoramos muito por lá, até no dia seguinte a gente acordou, já tinha o jornal impresso, tá? O jornal impresso no hotel falando do título. E quando a gente chegou em Araraquara, foi uma festa muito grande, com trio elétrico. A gente, na época, fomos a primeira modalidade a trazer, foi o maior título coletivo de Araraquara. E aí o sentimento era esse, de dever cumprido, da gente ter trabalhado para aquilo, ir lá no dia a dia, jogo a jogo, treinamento a treinamento, o nosso foco era o título. E aí quando a gente ganhou... Bom, eu fiz um quadro, eu dei recentemente, e eu fiz um quadro especificamente para as histórias, né? As medalhas, os troféus, e tá lá no meinho a medalhinha rosa da Libertadores, que eu já vi ela logo que eu cheguei. Foi um momento muito bacana, assim, um título marcante. Aconteceu muita coisa lá, mas o grupo sempre unido e sempre com foco no título. O que aconteceu lá? Olha... Dia. Muita coisa. Ficou quase um mês lá, aconteceu tanta coisa. Foi essa que foi campeão que você quase perdeu o voo ou foi na outra? Não lembro, B. Eu lembro que teve uma ocasião, foi meu nome, foi meu e da Paula Ugarte, que na época era atacante também, Nayara e Paula, última chamada. 2016, então, porque 2015 a Algert não tava. Foi antes, né? Então não foi Libertadores, foi brasileiro. Eu lembro que a gente tava no aeroporto e a gente perdidinha, porque a Paula não dava uma, assim. A Paula Argentina, a Nayara Taquaral. A gente era só, a gente perdidinha no aeroporto, última chamada. A hora que entramos no avião, o povo tava assim, ó. Só faltaram aplaudir. Não, mas entre treinamentos e às vezes a gente também saía para dar uma passeada, né? Porque tava ali focada, alojada sempre em hotel. Tem muita vivência bacana daquela época. Saudades. Quem sabe você vai como repórter. Então. Sim, quem sabe. Argentina, né? A Libertadores desse ano vai ser disputada na Argentina e vai ter Ferroviária nessa disputa, tá, gente? Em busca do tri. Reta final de programa. Cara, tem alguma coisa que vocês mudariam dentro dessa trajetória que vocês viveram?
Nossa, que mudaria. Nossa, é difícil, hein? Eu gosto da minha trajetória. Eu acho. Eu costumo dizer que eu tive e tenho uma vida muito boa. Eu tive muitas oportunidades e eu acho que eu consegui aproveitar da melhor maneira possível. Mas é difícil, né? Você mudar algo, talvez você não viveria umas coisas que a gente viveu, ou talvez a gente não dê o valor para o que a gente dá agora. Nossa, é difícil, hein? Eu acho que eu não mudaria. Talvez eu jogaria um pouquinho mais campo. Quem sabe? Tentaria ter me aventurado um pouquinho ali. Mas tô bem feliz com a minha trajetória no esporte, no futsal. E eu acho. Talvez eu mudaria só isso. Talvez jogaria um pouquinho mais o campo. Sim, eu também. Eu tive um momento que eu fiquei 1 ano sem jogar. Depois da minha última passagem pelo futebol de campo. Eu não quis mais jogar, né? Eu falei, eu não quero mais jogar futebol. Eu realmente desisti e eu fiquei 1 ano sem encostar em uma bola. E hoje, se eu pudesse voltar, eu não teria saído, eu teria continuado, porque na época os motivos que me levaram a abandonar passaram. Então eu deveria ter continuado e eu acho que a Bê tem muito razão no que ela falou. Talvez eu não teria vivido outras coisas também. Então, ao mesmo tempo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu continuaria jogando futebol de campo, porque eu acredito que eu estaria jogando até hoje. Claro, gente, não era excepcional, não era craque, mas... Não, não igual você no futsal, mas ajudava ali com arrozinho, com feijão. Sempre gostei muito de finalizar. Tenho muitos gols, né, na minha carreira jogando, porque sempre busquei muito gol, então acho que eu contribuía de alguma forma, mas talvez também não teria vivido o aprendizado que eu tive nesse 1 ano de pausa, as vivências do futsal, as competições, as amizades. Então, eu acho que, claro que as nossas escolhas moldam o nosso futuro, né? Mas eu não me arrependo de nada, assim, na minha trajetória. Tudo que eu vivi foi marcante, fui feliz. A única coisa é que eu continuaria jogando futebol de campo. Eu acho que eu poderia ter vivido um pouco dessa nova fase, porque a gente sempre roeu muito o osso, e aí quando as coisas melhoraram, quando as atletas conseguem viver como uma profissão realmente, quando elas são tratadas como profissionais, com respeito. Hoje as competições premiam, né? A Libertadores eu ganhei R$ 1.200 de premiação, né? Hoje a gente fala aí de uma premiação de 80, 90 mil reais por atleta, fora os patrocínios, enfim. É outra realidade. Então, eu acho que hoje eu merecia viver um pouquinho disso também, desse profissionalismo da modalidade, né? Não falo só em relação ao financeiro. Mas do restante, eu fui muito feliz, vivi, tenho uma história para contar, tenho o meu quadrinho lá para me lembrar de cada título, de cada momento. Tenho o DVD lá também, quando quiser eu quero esse DVD. Eu quero esse jogo aí. Esse jogo é marcante. Sim. Sobe lá no YouTube pra gente. Não, tem que conseguir um computador para colocar o DVD e exportar. É um rolê. Meninas, e como é que vocês veem a mulher hoje ocupando os espaços, né? Principalmente no mundo esportivo? Apresentando o programa e auxiliando também na construção, da rotina das atividades do clube, né? Como é que vocês veem isso hoje? Eu acho que está saindo essa história de que o esporte não é para mulher, né? A gente foi proibida de jogar futebol, né, por muitos anos, e a sociedade está começando a virar a chavinha e entender que não interessa qual é a profissão, qual é o lugar, o que interessa é se a pessoa tem qualidade, se ela tem capacidade para fazer aquilo. Não importa se ela é mulher, se ela é homem, se é velho, se é novo. Eu acho que estamos caminhando a passinhos de formiga, mas estamos caminhando. Eu acho que está melhor. Acho que a gente está ocupando os lugares, a gente
tá dando a cara a tapa, tá errando, tá fazendo as coisas, porque a sensação que tem é, sei lá, vou falar da arbitragem, por exemplo. Ah, a mulher é árbitra, aí ela vai lá e erra, putz, olha lá, é mulher. A gente tem a sensação de que a gente tem que fazer tudo muito bem feito, porque senão vai ser criticado porque é mulher. E se você vê, tem um monte de homem fazendo um monte de coisa errada. Cagada. De cagada, falando português bem falado. E ninguém fala, olha lá, é homem. Então, eu acho que a gente tá tendo coragem de assumir, de falar, não, beleza, eu errei e vou fazer de novo, e vou errar de novo, mas eu vou aprender e vou fazer melhor. Então, é legal isso, porque começou com uma, começou com outra, e eu acho que a gente tem que se unir e dar a cara a tapa mesmo, a errar, a fazer cagada mesmo e melhorar esse Nossa senhora, não... Deixa quieto isso aí, vai, Nara, fala Finalizar. Porra. Eu acho muito bacana ver cada vez mais as mulheres ocupando todos os espaços, né? Hoje a gente vê mulheres em cargos de liderança, de direção mesmo, comandando, né? E eu acho que o que eu vejo de bacana nisso, que não é porque são mulheres, é porque são mulheres capacitadas, que sabem do que estão falando, né? Até a Bea estava falando de mulher ser criticada por ser mulher. Eu vejo muitas críticas à narração feminina. E tem uma narradora que fez uma narração de um jogo com a inteligência artificial com a voz masculina. E ela recebeu muitos elogios, porque é uma narradora que estuda, capacitada, que fala com propriedade do assunto. Mas quando era a voz feminina, a mesma mulher, chuva de críticas. E quando foi a mulher narrando com uma voz masculina, aí tá tudo bem. Então, é isso que a gente precisa, essas mulheres que eu não tô nem aí que vocês estão criticando, eu sou segura do que eu faço e vou continuar fazendo. E aí a gente vê, hoje a gente tem tantas referências no esporte de mulheres, né? Nos últimos anos o esporte feminino tá no topo, tá brilhando. A gente pode falar da ginástica, basquete, handball, até o futsal agora. A gente tem várias referências de mulheres, né? Então, eu acho muito bacana por ser pela capacidade, não pelo gênero. E tem que ser, porque Sim. a gente tem crianças, né, que estão crescendo e se espelhando nisso. Na minha época mesmo, quem era a minha referência para eu ser jogadora? Eu não sabia que tinha jogadora. E hoje, se as crianças ligarem a televisão, vai ter referência no Corinthians, na Ferroviária. Como eu já fiz matéria de menininha que ama a Nicole, que acompanha a Nicole desde a base também. E aí a menina com 5, 6 anos. Caramba, olha, ela é minha referência no time, capitã da equipe, ganhou vários títulos, é uma das lideranças. E ela começou pequenininha, igual eu quero ser igual ela, sabe? Então, acho que isso muda muito. E vejo uma ascensão gigantesca no esporte feminino brasileiro, a começar pelo futebol, né? Os frutos vêm vindo aí. Hoje mesmo, no programa, eu dei a notícia da maior transferência da história do futebol feminino, né? Que é uma jogadora do Tigres, do México, que foi para o Orlando Pride, a venda mais cara da história. Então, a gente está falando de uma premiação de R$ 1.000 de Libertadores para um atleta que foi vendida por quase 10 milhões. Então, 10 milhões é pouco, gente. Para o feminino, é um recorde. A gente está nesse caminho. Eu quero dar a notícia de 100 milhões. Foi transferida por 100. Que seja um atleta da Ferroviária, então, né? Sabe, bendito tá aí. Vem aí. Não, a Menedito vai jogar por muito tempo aqui. A Gida tem que ganhar muitos títulos no profissional. Na base ela ganhou muitos, mas agora falta no profissional. Sim, verdade. Por último, meninas, vocês acreditam que a representatividade das mulheres no esporte hoje já é suficiente ou ainda tem muita coisa para melhorar? Olha, para melhorar, acho que sempre tem, né, Zoco? Sempre é bom se atualizar, né, estudar, mas eu acho a tendência é da gente ter mais números, mais mulheres ocupando espaço, por exemplo, comissões técnicas, com exceção da ferroviária, até uns anos atrás, a gente vê um ambiente muito masculino, né? Então, acho que é muito válido isso, das mulheres terem o interesse de
no início até falei que eu acho importante isso, de já ter sido atleta e de estar no meio, porque a visão é diferente. Você já viveu isso como uma atleta e você tem um carinho diferente pela modalidade, então eu acho que o caminho é esse mesmo, das mulheres se especializarem, estudarem, terem um interesse e de ter apoio por trás disso também. Por exemplo, a federação dá curso para árbitras para melhorarem, a confederação, cursos para treinadoras. Então, precisa ter esse empurrãozinho também. Olha, a gente está aqui com vocês, vamos ter interesse que a gente vai ajudar. E nisso a gente vê cada vez mais as mulheres arrebentando, né? É o que você falou, né? Não só dentro das 4 linhas, acho que fora. Mulher falando de futebol, tem pouco repórter agora. Agora tem um programa que fala só disso, que tem mulheres envolvidas falando disso, né? Que não é feio mulher falar de futebol, que não vai ser criticada, que não vai ser olhada de canto de olho, ou sofrer esse preconceito mesmo. Acho que quanto mais a gente falar, quanto mais mulheres tiver, eu acho que as meninas mesmo vão ver na televisão, a sociedade vai ver com mais naturalidade e vai ver que isso não existe, cara, não tem. É por qualidade, e é o que a Noa falou, não é estar lá só porque é mulher, tem que estar lá porque tem a capacidade e estuda e se prepara e faz as coisas da melhor maneira possível. É aquela, né, tipo, criticar do tipo, ah lá, essa menina joga muito, mas hoje ela errou muito passe. Essa menina chuta bem, mas hoje ela errou muito chute. Não levar ela tá lá porque... Como eu já ouvi fazendo show, um cara chegou em mim e falou assim, nossa, mas você toca bem por ser mulher, né? Porque eu toco violão, então... Nossa, você toca bem por ser mulher, né? A frase. Então, você já percebe que... E hoje a gente vê preparadora física, fisioterapeutas, poderia até citar a Kim na Federação Paulista. Então, cada vez mais a gente vê as mulheres em lugares de... Vovó preparadora de boleiro. Vovó. Nossa, eu cheguei a jogar com a vovó, você acredita? Era da base, ela já era do profissional. Ela era goleira do profissional. Nossa, que legal. Gosto muito dela. Não, vovó é a história da Ferroviária lá do Andréa Rosa, da Dai, Sim. da Luciana. Enfim, meninas, vamos chegando ao fim de mais um Voz das Guerreiras. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Agradecemos muito a presença de vocês. Ô, Ná, você tem alguma música para deixar aí no finalzinho? Olha, música autoral eu não tenho não, gente, que eu não tenho inspiração para escrever. Eu nunca sofri o suficiente pra escrever uma música, viu? Não, mas precisa ser sofrência também, pô. Pode ser uma homenagem aí. Vamos bolar uma música sua, velho. Vamos lá. O povo está feliz. Você participou da construção do Hino das Guerreiras? Olha, do hino não. Até a gente fez uma matéria com o compositor e tal. A gente tocou violão com ele e tal, mas... teve uma outra música que eu fiz com a Bruna, que era goleira na época. Isso. E era uma música que... Tá difícil hoje, ver. Uma música que todo início de aquecimento ela tocava no estádio. Olha aí. Que é aquela, Somos grenas, temos força, somos guerreiras. E aí essa música foi a letra da Bruna, e aí eu fiz a melodia com ela, a gente gravou no estúdio, foi legal. Mas da construção do hino, não. E eu gosto muito do hino da Ferroviária. Eu canto, viu? Quando eu faço casamento, formatura, eu sempre canto o hino da Ferroviária. Só o canto. Antes de dizer, conta um pouquinho, como é que foi esse momento aí da construção, né? Ter feito, né, o hino, claro, a compositora foi a Bruna, mas tá lá no gogó, né? Sim, a gente fez juntas, eu até arriscava fazer uma tercinha ali pra ela, a Bruna também, viu, era boa goleira e ela cantava muito bem, e ela compunha muito bem, ela tinha um caderno de música, assim, e ela sentou, falou, eu tenho uma música, tal, me ajuda, vamos montar ela, a harmonia dela, e aí consegui um amigo no estúdio pra gente gravar, e a gente cantava, nas viagens cantava, eu nem sonhava em trabalhar com a música até então, né, mas foi uma fase muito gostosa. Tenho amizade com a Bruna até hoje. Foi gostoso. E a gente tá ali aquecendo e ouvindo a música também. Às vezes eu até ficava meio envergonhada.
Mas era gostoso. Nossa, só história. Muito bom. Quer deixar um recado para alguém? Só agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o futebol, de falar sobre a nossa história. Tava com medo, mas foi tranquilo até. Só não consegui... Com medo. Só não consegui falar muito bem a profissionalização, mas do resto, não, só agradecer mesmo. Acho que é importante dar as voz para as guerreiras mesmo. E parabenizar vocês pelo projeto, pelo programa. E um beijo pro pessoal aí de casa. Ó, até para aliviar você, né? Teve lá o que você foi ao vivo e começaram a cantar a música. Verdade, foi pelo menos aqui o editor vai me ajudar aí, né? Vai salvar minha pele. Ai, não, eu também agradecer pelo convite. Quando a me mandou mensagem, eu de prontidão já aceitei participar, porque, como eu falei algumas vezes aqui, faz parte da história, gosto muito do clube, da modalidade em si, né? E agora, com essa nova mudança de comando, a gente continua torcendo por resultados, né? Eu até tenho uma esperança aí que venha uma Libertadores esse ano, torço bastante pela Ferroviária. Todo o projeto, tudo que abrange, realmente é um trabalho diferenciado. E eu sei bem porque acompanho todos os clubes do Brasil, a Ferroviária realmente cuida da modalidade com muito carinho, né? Então, agradecer por já ter feito parte dessa história, por poder estar aqui com a B também, que fez parte da minha história. A gente, nossa, jogamos juntas acho que uns 10 anos, né, B, por aí. E agradecer você também pelo bate-papo, todo o pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aí. Estamos na torcida, viu, gente? Boa! A gente que agradece a presença de vocês. Muito obrigado mesmo de coração. Nação Guerreira, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece também a Milena Cravo, ao Humberto Bosqueiro da Comunicação da Ferroviária, o pessoal da Mente Criativa aqui desse espaço e também as marcas, os patrocinadores que ajudam a agregar o futebol feminino da Ferroviária. Um grande abraço e até a próxima, nação!